E aí, pessoal? Aqui é o Israel, no momento de reflexões na Palavra de Deus. Mas antes eu quero agradecer a audiência aqui do canal, agradecer porque vocês têm nos ajudado com suas participações, com seus questionamentos, com sua inscrição, não importa a maneira pela qual você tem ajudado, mas eu quero agradecer. E também peço que continuem dando audiência, aumentando o número de inscritos, compartilhamentos, para que a gente possa levar o Evangelho juntos, né? Essa missão que eu, quando propus fazer esse canal, justamente para que mais pessoas pudessem ser alcançadas. E como eu sempre falo, se uma pessoa apenas for alcançada, já é mais para mim 1000%. Por quê? Porque sabemos que é difícil, né? Ainda mais num um ambiente quanto, é, que tem uma competição muito grande, né? Sabemos que tem muitos conteúdos bons, plausíveis, e a gente competir com isso na internet não é fácil, mas contamos com a sua participação e não esqueçam de inscrever aí no canal, né? Para que precisamos aumentar mais o número de inscritos e também o número aí de pessoas aderindo aí. Como eu sempre falo aqui, esse é o momento de reflexões na palavra de Deus. Mas hoje, mais uma mensagem, mais uma pregação propriamente dita. E então, antes de começar, vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo dia abençoado na tua companhia, obrigado pelos ensinamentos que vamos ter e que já tivemos, que eu passei aqui contigo, para que nós pudéssemos transmitir a outras pessoas também. E que as pessoas, ao ver, possam não só ver, mas ouvir, colocar em prática e compartilhar com mais pessoas para que mais pessoas possam saber da tua palavra. Principalmente aqueles que não conhecem, mas aqueles também que conhecem são bem-vindos, porque através disso também podemos nos alimentar da tua palavra. São bênçãos que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci de falar o nome da mensagem de hoje, mas é Atração Inexplicável. Vamos começar, porém, por um texto da Bíblia, que está em Mateus 5. Diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. O reino dos céus, a vinda do reino é próxima, está chegado o reino. Ouviste o que fora dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que os torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, vira chuva sobre os justos e injustos. Mas se amardes os que vos amam somente, que recompensa tendes? Não faz também o publicano o mesmo? Talvez você deve estar pensando, né? Já sei, essa é mais uma mensagem sobre as bem-aventuranças. Pois não é. Aqui nós vamos falar um pouquinho hoje sobre quando no passado eu via filmes, né? E um dos filmes que mais... Na verdade, antes de eu falar dos filmes, eu vou falar um pouquinho sobre a minha mãe, né? Minha mãe, ela não me deu um ensinamento cristão. Minha mãe não me instruiu acerca da palavra, nem ela sabia. Ela tinha ali ele era da religião predominante, que nós já sabemos,
e ela ali no seu jeito, aí dava um raio, e ela, Santa Bárbara, aquele jeitão dela, né? E mais algum problema acontecia, e ela, da sua maneira, ia lá e começava a rezar. Então, eu não tinha esse conhecimento da palavra de Deus que eu tenho hoje. Aliás, um pouco do conhecimento, porque o seu conhecimento é inesgotável. Mas eu me lembro de algumas coisas assim. Mas nesse inteirinho, por que eu estou falando nesse tempo, lá um tempo atrás, e não é que nem hoje você pode pegar um vídeo no YouTube e aí você pode, né, você perdeu alguma coisa, você vai lá no YouTube, pesquisa e vê. Não, naquela época a única, era apenas a televisão. Então, em certos dias, passava aquele filme Jesus de Nazaré. Eu me lembro bem que primeiro ele passava na Globo, e só que era interessante que então era só em datas, por exemplo, como a Páscoa, ou também Natal, né, Semana Santa. Então eu ficava aguardando, ansioso. E também passou na Record também. Depois a Record comprou. Porque tem o filme do Mel Gibson que explodiu aí, né? Atualmente. É interessante, eu vi tudo. Só que ele falava mais das cenas finais ali, né? Então muita violência, muito, enfim, Jesus ali ele é massacrado, né? E não tem a parte muito dos seus ensinamentos, pouco fala. Já esse Jesus de Nazaré, que passou lá no passado, passou na Globo, passou na Record, como eu falei, esse filme ele tinha uns dos seus ensinamentos. Então eu sei que alguma coisa ali me atraía. Não sei o que que era, não sei se era dos ensinamentos, eu não sei se era a doutrina, eu não sei se era o modo ali do ator falar, eu não sei se era a sua voz, eu só sei que me atraía. E tem um item a mais, que também não tinha conhecimento, o Espírito Santo, é claro, né? Mas me atraía para esses ensinamentos, né? Só sei que parecia um imã, né? Como se fosse é, uma força inexplicável me atraía para aquilo, né? E tem um livro muito importante, até recomendo, que chama Desviados de Todas as Nações, de uma escritora best-seller. Pesquisa um pouco e você vai lá, você vai achar. E nesse texto, na página 58, diz assim: faria muito bem se nós ao menos passássemos uma hora refletindo sobre a vida de Cristo. Então, faria muito bem se nós passássemos tempo refletindo sobre a vida de Jesus, sobre seus ensinamentos, sobre como ele era, sobre como ele, a sua vida, né, a sua infância ali, ele repartindo um alimento, depois ele cresceu, e aí ele vencendo as tentações, enfim, a sua vida inteira seria, e claro, as cenas finais. Mas faria-nos bem se nós passássemos tempo refletindo sobre a vida de Jesus. E, como eu falei, me atraí como um imã, né? E o imã, a sua origem, né? Como reza a lenda, por que eu falo reza a lenda? Porque a, as pesquisas sobre o imã e tal, sua origem e tal, é muito antiga. E datada de mais ou menos 2000 anos atrás. Então, ou seja, é um pouco incerto ainda sobre a sua origem, mas diz que a sua origem é lá na Magnésia. Então, magnésia logo vem magnetismo, né? Logo vem somente do inglês magnet, né? Magnetismo. E, então a sua origem lá, então é um fenômeno, ele ocorre, o ímã, a sua função de atrair ocorre como um fenômeno natural na natureza. Então, até existe um animismo aí, a pedra adora a pedra, então, ou seja, uma pedra de atração. E e aí tem o seu nome também, então, aliás, também esse magnetismo aí a gente faz lembrar também, né, Magneto e tal, ali para aquelas pessoas que já assistiram filme aí e tal sobre, né, aquele homem que atrai as coisas para si, né, de uma maneira animada, aí eles fazem isso aí. Mas a sua origem
como eu falei, uma parte, mas o seu nome vem também de... o seu nome é imã, né? Então, imã vem do francês imã, que significa pedra de atração. Ou para os amantes, né? Pedra de atração. E aí, pensando nisso, quando você vai entender como isso funciona, eu peguei um ímã, né? E vi que atraiu no outro. Aí fui ver por que isso ocorre? Porque é um polinho norte com o sul, a atração. Então, e aí você quebra a mesma coisa, vai ter o norte e sul. Mesmo que você quebre em vários pedaços, vai ter norte e sul, norte e sul. E se você fazer o contrário, norte com norte, sul com sul, ele vai expelir. Daí a explicação. Por que muitos vão a Cristo, vão ao reino de Deus, mas acabam depois se afastando. Ou muitos até são atraídos por isso, mas acabam sendo expelidos porque não querem seguir os seus ensinamentos, a vida que Cristo nos ensina. E nisso aí a gente aprende uma lição, que Cristo quer e atrai todos, mas nem todos vão ficar, porque... Então aí eu fiz uma equaçãozinha, né? N mais S, né, que é o polinho lá, né, como se fosse uma pilha, mais e menos, então é norte e sul. Então a equaçãozinha que eu faço é N mais sul igual pecador redimido, lavado, salvo pelo sangue de Cristo. Amém? Então, dada essa explicação, olha só como os ensinos de Jesus nos atraem, como uma criança é atraída por várias coisas, né? A criança, ela é bem, principalmente por brinquedos, enfim, né? Mas olha só, em Mateus 19, de 13 em diante, vou abrir aqui. Então diz assim, ó: E trouxeram então uma criança para que impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai vir a mim os pequeninos. E aí Jesus respondeu: Deixai vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Tem até uma música por aí que diz assim, né? Deixai vir a mim os pequeninos, vinde a Jesus, vinde a Jesus. É uma música muito bonitinha, né? Ou seja, que fala de deixar a vir os pequeninos. Então, o ensinamento fantástico de Jesus é um deles, né? Porque ele mostrou uma simples coisa, né? Em vez de mostrar algo grande, um fenômeno grande, não, ele mostrou uma simples criança. E por que ele chamou a criança? Que eu falei, muitas coisas se aprende, por exemplo, a respeito da humildade, a respeito da dependência dos pais, né? A criança é totalmente dependente dos pais, então podemos aprender isso. A criança também nos ensina sobre a alegria, né? As crianças estão sempre brincando, as crianças estão sempre se divertindo, as crianças estão sempre alegres. E a criança então traz isso, traz muita alegria, né? Eu tenho uma sobrinha e ela, quando ela veio ao mundo, antes dela vir, então na casa da minha mãe, tava aquela tristeza e tudo, né? Ainda mais a minha mãe vendo ali as novelinhas ali da, da, do SBT e tal, aquele clima assim, né? E ela vendo lá. E minha mãe muito triste, assim, né? Já aposentada, fica mais em casa. Até que veio a Alice, que é minha sobrinha, e ela trouxe só alegrias, né? Porque um bebezinho, e agora ela com 9 meses, e ela enfim, né, a gente pega ela no colo, ela nos ensina muito, até a linguagem do amor, porque outro dia, ela mesmo com 9 meses, não sabendo falar, ela olhou para mim e ficou olhando assim, encarando assim mesmo, sabe? Ela ficou me encarando e eu só pude ver ali a linguagem do amor. Então você vê que lindo essa menina, quanta alegria ela trouxe e nos ensina muito também sobre confiança em Deus, né? Que nem, por exemplo, no caso do pai para com o filho,
o filho, depois que ele tem confiança, ele cresce, né? Ele tem confiança em seus pais. E já no caso dela, ela ainda é pequena demais para entender sobre confiança, mas ela confia sem mesmo saber. Porque eu pego ela nos meus braços, não solto, eu pego ela, seguro, eu cuido, e ela então acaba. E aí entra a confiança de Deus, né? Que nós devemos ter em Deus. Se Deus cuida de uma criança assim, que, que dirá de nós que entendemos mais? E assim, claro, também Deus nos cuidou no passado, através de anjos, através de nossos pais, de quem cuidou de nós. Outro ensinamento interessante que está lá em Mateus 22, de 15 em diante. Mateus 22, 15 em diante diz assim, ó. Então, retirando os fariseus, consultarem-se como surpreenderiam em alguma palavra. Então, o propósito dos inimigos de Jesus, os religiosos da época, era surpreender em alguma palavra, porque Jesus estava crescendo e eles se sentiram ameaçados, seus cargos, né, os seus postos, com certeza tinha dinheiro envolvido, né? Então eles estavam muito bravos e queriam pegar ele surpreendê-lo, né? E o verso 16 diz assim, de Mateus 22, 16 diz: enviar os discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem importar com que quer que seja, porque não olhas a aparência de homem. Então eles começam de uma maneira assim como aquelas pessoas quando querem, enfim, né, primeiro eles começam com bajulação, com um agrado, um afago, mas a intenção não era verdadeira, com uma falsidade, né? Eles chegaram assim para Jesus. E aí eles fazem no verso 17, eles fazem uma espécie de, joga ali a isca para apanhá-la numa armadilha, né? E aí ele fala uma questão que certamente pegaria qualquer um facilmente, porque ele toca no ponto que é dos impostos, né? E ele fala que parece ali é lícito pagar impostos a César ou não. Então eles estavam esperando uma resposta do tipo assim: não, agora o reino do céu é chegado, não precisa mais pagar impostos e tal, porque agora o reino é meu, eu estabeleço aqui. Então agora vocês não precisam mais seguir isso, né? Precisa mais. Então eles destruiriam a vida de Jesus e atrariam muitos problemas, né? Mas qual foi a resposta de Jesus? De quem é a imagem? E de quem é a esfinge? Eles responderam: de César. Então ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-los. Ou seja, Jesus, ninguém podia surpreendê-lo em alguma armadilha, em nenhuma dificuldade, porque ele tinha a resposta certa para todos os questionamentos. E outra coisa, a criatura não pode vencer o Criador, jamais. Nós podemos ser facilmente vencidos pelo inimigo, pelo adversário, por qualquer um. Mas o Salvador não pode ser vencido por suas criaturas. Então, Jesus os pegou, os apanhou. E o outro detalhe, Jesus ele não pode ser apanhado, ele não pode ser pego de surpresa, ele não pode ser surpreendido. Daí uma lição para nós também, né? E também outra lição, que também podemos ter inimigos como Jesus teve, mas nós devemos aprender com ele. O segredo para vencê-los está na confiança em Deus e nas Escrituras, como Jesus fez lá no passado, né? Outro detalhe interessante que a gente vê Jesus vencendo, e é uma lição para nós, está em João 8. Vamos ver lá em João 8. Vou abrir a palavra aqui. João 8. Jesus, entretanto, foi para um monte das oliveiras, e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E ausentando-se, ensinava. E assentado, ensinava, perdão. Os escribas e fariseus trouxeram à presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos,
disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no flagrante de adultério. E na lei de Moisés, tais mulheres, a lei de que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, e o que dizes? Então, eles ali agora, mais uma armadilha para pegar Jesus de surpresa. Trouxeram ali então a mulher, apanhada no ato de adultério, e trouxeram ela lá, mas com aquela fúria, né, com aquela brabeza, muito bravos. Senhor, aqui está a mulher, o que devemos fazer? Ali. E aí era uma armadilha daquelas que era para Jesus cair. Olha o detalhe, era para Jesus cair. Era para Jesus cair. Por quê? Era uma armadilha muito bem preparada, muito bem. E esses homens da lei eram muito inteligentes, mas eles usavam para o mal. A inteligência deles era muito grande, mas eles usavam, infelizmente, para o mal. Então, essa armadilha foi bem preparada. E se não fosse quem for ser testado por ela, teria facilmente caído. Mas se não fosse Jesus, né? Então, por quê? Olha só, porque era sutil, era sagaz. Porque se Jesus perdoasse a mulher, ele seria acusado de inimigo da lei de Moisés. Então, não guardava, não servia, não guardava a lei de Moisés. Então, esse não podia ser o Messias, transgressor da lei. Por outro lado, se ele transgredisse essa lei, aliás, se ele então a condenasse, não seria guardador. Por outro lado, e se ele a perdoasse, se ele a perdoasse, ao contrário, se ele perdoasse, seria inimigo da lei de Moisés. E se ele a condenasse, ele seria responsável por fazer aquilo que só era lícito para os romanos, ou seja, os romanos que tinham poder de levar uma pessoa à morte. O sinédrio ali, o pessoal cuidava ali das leis, mas eles não tinham o poder de levar uma pessoa à morte, somente os romanos podiam fazer. Então, se ele fizesse isso, estava tomando a frente deles, então sofreria as consequências. Então, tá aí, se Jesus perdoasse, não guardava a lei de Moisés. E se Jesus condenasse a mulher, faria aquilo que somente a lei que a lei estava permitida para os romanos. Então ele estava numa encrenca de várias maneiras, ele estava numa encrenca, né? E aí qual foi a reação de Jesus? Então Jesus, ao ver ali, ele se abaixou e começou a escrever com aquela calma, aquela tranquilidade. Ele abaixou e começou a se escrever, e a escrever, e a escrever. E ele já com aquela fúria, com os rostos bravos e tal, novamente. E aí, Jesus? Aí ele pega e fala aquela palavra muito bem conhecida de nós. Antes de eu falar como foi o desfecho, eles estavam com a mesma fúria de que Davi, quando Natan vai lá repreender Davi pelo que ele havia feito errado, e Davi não sabia que estava sendo repreendido, Natan vai lá e fala que havia fala de um rico que tinha várias ovelhinhas, né? E quando ele foi dar uma festa, um banquete, estou falando, parafraseando, falando com minhas palavras aqui, ele vai lá e, ao invés de lançar mão do seu rebanho ali, uma de suas ovelhas, ele vai lá e pega a ovelha daquela única ovelha daquela pessoa pobre e leva. E aí então Davi fica furioso, em fúria, ele diz, essa pessoa deve morrer. Aí Natan pega e fala assim, essa pessoa é você. E aí ele fica todo desconcertado, né? Que nem no caso de Judá também, né? Judá, quando ele foi lá, engravidou aquela mulher, a sua nora, sem saber, né? Porque ela tinha feito também um plano astuto, para que ela pudesse ter ali o sustento ali e tal, para que ela fosse amparada. E aí ele descobre, né? Só que ela, muito esperta, pegou ali os penhores para ter de garantia de que ele pagaria ela e tal. E o fato é que, quando ele sabe que era a sua própria nora, ele fica muito furioso e fala, essa tem que ser queimada, né? Então olha, tamanha era a fúria. E então, ou seja, tamanha era a fúria desses homens, igual desse pessoal, já querendo condenar.
Mas Jesus pega então ao desfecho, levanta e fala: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o que acontece então? Todos agora começam, eu imagino que eles estavam com as pedras nas mãos já para atacar, e começam a derrubar e começam a sair. Por quê? Porque eles foram apanhados quando Jesus apanhou, aliás, abaixou para escrever ali, todos eles foram ver ali, né, os principais, os líderes ali. E ali estavam o quê? Expostos todos os seus atos criminosos. Todos estavam expostos ali. Mas um detalhe, Jesus ele escreveu ali, e eles que foram ver ali, né? Os que estavam, porque eles estavam à frente ali. Mas Jesus ele não faz igual em alguns lugares por aí, né? Que tem revelações e tal, e fica expondo a vida das pessoas. Jesus não expôs a vida desses homens, mas ele mostrou ali para que eles. E aí eles, acusados pela consciência que eles fizeram, saíram, se retiraram. De uma a começar do mais novo ao mais velho, ou vice-versa, não importa. O importante é que não ficou ninguém. Aí Jesus diz aquelas sábias palavras, né? Onde que estão os que queriam te condenar? Ninguém te condenou? Daí a mulher falou: não, não, senhor, ninguém me condenou. E aí Jesus falou: então vai, eu também não te condeno. Olha que lição maravilhosa para nós, que lição de amor, de um, de uma armadilha que o adversário preparou para ele. Ele fez um ato de salvação para aquela mulher, e aquela mulher foi salva, né? Outro fato interessante é lá em João 11:25, que fala lá, vamos ver lá, João 11:25, está um pouquinho para frente, foi quando Jesus falou com Lázaro, né? Lázaro havia morrido, o contexto é esse, e Jesus ainda se demorou na outra cidade que ele estava, levava 4 dias para chegar lá. Quando ele ficou sabendo, ainda demorou 4 dias, e aí ele voltou. E quando ele voltou lá, Lázaro já começava já a cheirar mal. Mas olha o desfecho da história. 11:43 diz assim: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Interessante, né? Lázaro, vem para fora. Sabe por que ele disse isso? Porque em outro verso aqui diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe? Quando Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Ainda bem que Jesus falou só: Lázaro, sai para fora. Porque se ele dissesse: mortos, venham para fora, todos os mortos viriam. Eu falo ainda bem no sentido de que não era o tempo ainda, não era chegado a hora, por isso que ele não disse. Então ele só chamou: Lázaro, vem para fora. Mas Jesus ele tinha o poder que, se ele quisesse, todas as sepulturas seriam abertas. Mas tudo é no tempo certo, na hora certa. Ainda não era chegada a hora de abrir as sepulturas. Estou quase finalizando, quero finalizar com 2 versos interessantes também, que está no Desejados das Nações, na página 57. Diz assim: por que muitas pessoas se sentem vazias? Mesmo sendo cristãs, mesmo indo na igreja, mesmo seguindo os ensinamentos de Jesus. Porque às vezes elas ouvem a mensagem, igual você pode ouvir, mas depois elas não meditam, não oram. E é assim que ela diz, ó. Eu vou ler para vocês aqui, anotei aqui. Muitos assistem os cultos e saem animados pela palavra, mas pela negligência da oração, meditação e vigilância, perdem a bênção, sentindo mais vazios do que antes receberam. Então, ou seja, pela negligência da oração, pela negligência da meditação, eles saem mais vazios do que quando chegaram. E então, aqui fica um apelo, né, nesse sentido. Quando nós buscarmos a Deus, buscar mais tempo de oração, mais de meditação, mais de oração, e aí a gente vai ter mais força espiritual e não vão ter esse vazio, né? Olha que interessante que também nós lembramos que Maria também passou por uma dificuldade muito grande, que foi o quê? Perder Jesus de vista. E semelhantemente, o pastor Burlon também, né? Aquele famoso pregador,
ele passou por isso também, né, de perder o seu filho em São Paulo, por alguns minutos ou horas, não sei bem, não lembro mais, mas foram horas angustiantes. E Maria também perdeu de vista, né? Ou seja, por um momento, levou 3 dias angustiosos, sofrendo essa angústia, porque ela perdeu Jesus de vista. Então fica o alerta, o apelo para nós não perdermos Jesus de vista. E eu quero ler para vocês, que está assim, na página 57. Pela negligência de um dia, perderam o Salvador, porém, para encontrá-lo, levou 3 dias de ansiosas buscas. E aí ela faz o alerta. O mesmo pode acontecer pela negligência da oração, pelas conversas inúteis, difamação. Podemos perdê-lo e levar muitos dolorosos dias para encontrá-lo. Sabe, meus queridos irmãos, meus queridos amigos que nos acompanham no canal, nós não devemos nunca deixar de... nós não devemos perder de vista Jesus nem por um momento sequer. Devemos... mas aí você fala, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer meus afazeres, eu tenho que estudar. Você pode fazer, mas ao mesmo tempo que você está estudando, levar uma prece a Deus, e principalmente nos momentos que não estiver fazendo, não estiver fazendo alguma coisa de tanta extrema importância, pode ler a Bíblia, pode orar, não importa. O importante é você buscá-lo, é você buscá-lo com muita oração, com muita humilhação, né? Pedir a Deus forças para vencer suas tentações. Então, o meu apelo ao teu coração é esse: deixe Jesus, seja que ele está te atraindo, vá a Ele, e você também possa atrair mais pessoas a Ele. Faça a mudança necessária, deixe Jesus trabalhar na sua vida. Passe 1 hora ou mais tempo refletindo diariamente sobre a sua vida, e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. E não perca de Jesus nem por um momento de vista, pois a sua vida pode levar, e você poderá levar muito tempo para encontrá-lo. Então esse é o meu apelo. E vamos orar então para encerrar. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para tudo sempre. Obrigado por essa mensagem. E que eu peço por todos que tiverem acesso, que forem ver, sejam abençoados, guardados por Ti, e que eles não venham perder nem por um momento o Senhor de vista. Essas bênçãos eu agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E lembre-se, esse é o canal do Momentos de Reflexões na Palavra de Deus.